Olá, Pockzinhas, olá, Pockzonas, olá, Pockzemos e olá, Pockverso. Começamos mais um episódio do Pock de Cultura. É, Vocês gostaram do episódio da semana passada? Sim! Teve um comentário bacana sobre o que aconteceu na semana passada. A gente finalmente encaixou agora os novos formatos. E a gente está muito feliz em trazer esse programa incrível para vocês. E para quem não conhece, ou talvez conheça, eu sou o Caco, gente. Eu sou o Felipe. Eu sou o José. Hilário! E esse é Esse é o o seu POC POC de de Cultura! Cultura. Gente, a gente foi sincronizado agora. Pela primeira vez, né? Estamos funcionando como um Nossa! girl group de verdade. E agora a gente vai começar pelos recadinhos do começo do nosso episódio. Pra quem não conhece, agora a gente vai ter esse começo diferente, falando um pouquinho sobre nosso Catarse, que vocês já conhecem, que tá lá disponível pra vocês doarem o quanto vocês conseguirem durante essa quarentena. A gente sabe que não é fácil, mas tá lá disponível. Do nosso grupo do Facebook, sim, o PocVerso tá lá disponível pra vocês também participarem. O grupo é de vocês, então quer mandar alguma coisa, quer se autopromover, quer arranjar um crush, quer fazer alguma coisa nessa quarentena, corre lá pro PocVerso. A gente tá lá com o grupo disponível pra vocês. E vem aí, né? A gente já falou, deu a letra Vem aí aí. nos episódios passados. A gente só adiciona um pouquinho mais de vem aí, porque realmente vem aí. Mas vem aí o que, Felipe? Fala pra mim. Vem aí Olha, eu tô muito apresentadora. Vem aí, gente, o spin-off do POC, um spin-off do POC de Cultura. A gente tá planejando pra trazer pra vocês um formato diferente, um episódio a mais toda semana. Sobre a história LGBTQIAP+, do Brasil. Quando a gente fala de orgulho, a gente fala muito do orgulho lá de fora, a gente fala muito das personalidades lá de fora, dos acontecimentos lá de fora, que são importantes, Stonewall, March, etc. Mas a gente precisa trazer esse orgulho aqui pro Brasil e lembrar da nossa história que foi apagada, nossa história que a gente não aprende nas escolas, que a gente só vai aprender quando a gente já é mais velho, enfim. A gente quer reunir esses conteúdos para vocês, num formato documental mesmo, num formato mega legal. Vai ser uma série mega legal que a gente vai conseguir aí explorar bastante desse tema. Por quanto tempo? Não sabemos ainda. Vocês que vão editar. Se vocês gostarem, a gente continua. E se não gostarem, a gente vai sempre tentando adaptar para trazer conteúdo novo para todo mundo que vocês curtam. A nossa ideia era começar agora no comecinho de agosto, mas talvez não role porque vem aí mais novidade. Estamos aí na espera. Vem, Será? Vem aí, Eu acho que vem talvez. aí muito mais vem aí novidade. horrores. Vem horrores. Vem demais. E a gente tá muito feliz, vai ser um fim de ano muito legal pro POC. E é isso, a gente vai trabalhar bastante, então se você puder ajudar com a sua divulgação, se você puder ajudar com a sua doação no Catarse, se você puder ajudar dando play uma, duas, três vezes, passando pro seu Toque sim amigo, na lenda. piramidando na live do seu artista favorito, falando, gente, ó, ouve Pocket de Cultura. Vai fazendo isso pela gente que a gente ajuda bastante a gente consegue alcançar novos ares, alçar novos voos. Agora a Mas olha lá gente. também quem vocês vão indicar pra gente, hein? Pelo amor de Deus. É, Umas parceria que, né? Pelo amor de Deus. agora a gente vai ler o nosso e-mail, é isso? É o momento POC agora. Hoje a gente vai ler o e-mail do João. O nome do e-mail, né? O assunto veio desabafinho. E ele começa assim: Olá, meninos do POC. Me chamo João, tenho 26 anos. Queria falar sobre o último episódio. Sou um rapaz de um pênis considerado pequeno, 12 centímetros. Eu já sofri muito e sofro ainda. Não me relaciono sexualmente há 5 anos por inúmeras vezes ser humilhado. E isso me marcou muito e me bloqueou para relações. Em apps de relacionamento já me falaram que eu era ridículo. Riam e zombavam. Falavam que se matariam se tivesse um pau pequeno como o meu. Durante a adolescência, em vestiários, eu era a piada e segurava o choro e desmoronava ao chegar em casa.
Não vou à praia ou a parques aquáticos mesmo gostando muito, pois tenho uma vergonha extrema do meu corpo. Desenvolvi ansiedade e depressão. Não sei se consigo mais me amar ou ser amado, porque parece que o relacionamento gay gira somente em volta do pênis e o meu não agrada. Esse foi só um desabafo, pois já me conformei de certa forma com a vida que tenho. O podcast me alegra muito e gosto muito de vocês. Beijos. Bom, gente, por onde começar, né? Por onde começar? Por onde começar? João, assim, eu queria que a gente não vivesse num momento tão bosta enquanto comunidade, onde a gente desse tanto valor para aspectos tão aleatórios, assim, sabe? Que de fato não tornam nenhuma experiência, né, negativa nesse sentido. Eu acho que a gente perde muito tempo, né, na nossa comunidade, objetificando o corpo e ligando para muitas coisas, e infelizmente isso só tem piorado nos últimos tempos. Felizmente, eu acho que existem sim pessoas com a cabeça muito mais aberta na hora de se relacionar sexualmente que não estão ligando para tamanho de pau ou nem, né, não tem nenhum tipo de expectativa a respeito do corpo do outro. Eu acho que isso é a beleza da coisa, né? Felizmente tem bastante gente por aí. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Acho que ninguém deveria passar por uma situação dessa, de humilhação, ainda mais por uma situação como essa. Mas eu acho que não dá pra perder a fé, sabe? Acho que independente dos momentos mais tenebrosos que você tenha vivido, não dá pra perder a fé. E não por eu achar que você precisa ter alguém ou coisa do tipo, mas sei lá, eu acho que existem pessoas melhores por aí. Eu espero que você as encontre, porque realmente, cara, é puxado, viu? Sinto Realmente, muito. realmente parece muito o tempo inteiro que o relacionamento gay gira em torno do pinto. Sim. Mas eu vou ser aquela Sim. pessoa que vai falar assim, mas nem todo gay, João. Sim. Tá? Porque eu sei que agora parece um momento muito difícil, muito complicado. Eu espero que você esteja conseguindo ajuda de alguma forma para suas desordens psicológicas. Se não, eu recomendo você procurar alguém que possa te ajudar de alguma forma, mais especificamente profissional, e te dizer que as coisas melhoram. Uma hora elas melhoram. Acho que tenta se apegar no que te faz bem atualmente, seja em podcasts, em filmes e etc. Coisas que te trazem alegria, que te deixam feliz e te, tipo, tirem um pouco essa coisa negativa que, infelizmente, a sociedade impõe na gente. A E a gente, gente cresce pensando o pior sobre nós mesmos, né? a gente tem. Geralmente, a maioria das pessoas no mundo são babacas, né? E é por isso que a gente tem o azar de sempre trombar com elas. Mas existe gente por aí que tá aberto a todo tipo de. A todo tipo de corpo, a todo tipo de experiência, a todo tipo de vivência. Gente com a mente aberta, gente querendo escutar, aprender, ajudar, amar, enfim. A gente só tem o azar de muitas vezes, principalmente por causa dos círculos de convivência que a gente se propõe a participar, muitas vezes que a gente é obrigado a participar, né? Porque a gente não tem escolha. E aí a gente acaba sempre trombando com uma galera meio escrota. Eu espero que você consiga encontrar pessoas que estejam em outra fase, porque, enfim, a gente vai sempre trombar com essa galera, a gente vai sempre trombar com gente querendo deixar a gente pra baixo, com gente querendo transformar nossa vida no inferno. Isso é muito comum, principalmente no universo LGBTQIAP+. A gente se sujeita às pessoas, a uma galera muito mesquinha. Isso é muito mesquinho, né? As coisas pelo que você sofreu vem de gente mesquinha, vem de gente fútil, vem de gente tosca, que muitas vezes nem fazem isso porque realmente acreditam, só fazem isso porque foram ensinadas a fazer e não abriram a cabeça para outras histórias, outras vivências. Então, eu acho que vale a pena aí continuar acreditando. Como o José disse, você, por favor, procure ajuda psicológica se você tiver condições. Se não, sempre conversa com alguém de confiança, que vai te ouvir de verdade, que vai tentar entender as suas dores, né? Porque né, não é nem todo mundo que entende. Eu tenho certeza que você já deve ter conversado com alguém
e as pessoas devem ter sido, sei lá, isso acontece, mas não liga pra isso não, tipo, muito básicas. A gente sabe que não é assim. Só espero que você tenha experiências diferentes. O relacionamento gay gira em torno disso muitas vezes, mas não são todos assim. Espero que você encontre amor aí na sua caminhada. O que eu ia falar também é o seguinte, eu acho que, complementando o que a gente conversou na semana passada e algumas pessoas entraram em contato, mandaram impressões, etc. Eu acho que também a mudança também está muito dentro da gente também, entendeu? Então, assim, como o José falou, eu acho importantíssimo você procurar uma ajuda, né? Uma ajuda mesmo para ver com a galera se você consegue se você consegue mudar ou suplantar isso que você está vivendo, sabe? Porque isso é muito importante, né? Transpor essa barreira que você mesmo colocou, porque, assim, como o José também falou, não é todo mundo que é assim e não é todo mundo que procura só isso, entendeu? Então você pode achar. E nem o sexo se resume à penetração apenas. Eu acho que tem um problema muito grande nessa coisa da geração internet, vamos dizer assim. Millennials, né? Mais ou menos. Eu não sei como é que a geração Z tá quanto a isso, mas enfim. Tá fazendo TikTok. Nós, millennials, temos o problema dos filmes pornôs em abundância na internet. E aí a gente tende a achar que sexo é o que tá naqueles filmes pornôs ali, né? Não existe um sexo sobre goinagem, não existe um filme pornô sobre, sei lá, sobre oral sem ser num pênis, entendeu? Então, tipo, quando eu tô falando de conteúdo voltado pro gay, né? Pro G. Enfim, então a gente tem que muito pensar nisso e tem que tirar esse. Talvez você tem que fazer um trabalho. Isso aqui é muito fácil eu falar, porque realmente eu não tô na sua pele, né? Só quem vive sabe as coisas, né? Mas acho que você tem que procurar como que você tira o protagonismo disso, porque se você talvez, e isso eu tô colocando pelo seu relato, tá? Não tô dizendo que você se você talvez você tem esse problema no seu pênis, que eu nem acho tão pequeno assim. Eu já fiquei com pessoas com muito menores que isso, tá? Que não é um Já, problema, né? eu já fiquei com pessoas com pênis muito menores e assim, eu posso te afirmar, uma das pessoas que tinha um pênis minúsculo, menos 5 centímetros, tem um dos melhores beijos que eu já tive na minha vida, entendeu? Assim, não esqueço desse beijo até hoje, entendeu? Então assim, você pode aspas aqui, você pode ser ruim nisso, mas você pode ser bom em várias outras coisas, entendeu? Então acho que é também você procurar onde você é bom. Entendeu? E eu não tô dizendo que você não é bom com o seu pênis, é Mas é isso que também, sexo é tá? possibilidade, né, Hillary? Acho que é isso que eu tava querendo dizer. Tipo, Exatamente. é Isso. muito, é muito pouco pra se resumir só no genital. A Só gente o pode pênis. experimentar Sim. várias outras experiências muito mais interessantes que não passam pelo pau. É Exatamente, é isso. isso. Obrigado, João, pelo seu e-mail. Obrigado por confiar na Obrigado gente, né, pra por contar desabafar isso. com a gente. Sua história importa também, tá? Qualquer coisa, estamos aqui. E você pode. Você ia falar Não, isso? pode falar. Vai lá, fala. E se você tem uma história, quer desabafar, quer contar, quer falar com a gente, manda seu e-mail para pocketcultura@gmail.com. Repetindo? pocketcultura@gmail.com. Mais uma vez, pocketcultura@gmail.com. é isso aí! Manda lá, gente. Manda lá, porque agora vocês estão vendo que toda semana a gente tá lendo. A gente vai continuar lendo toda semana. Então, quanto mais histórias tiverem, mais poquezinhas vão aparecer aqui. E. É um jeito legal da gente conhecer as histórias de vocês e se conectar. E é isso. Vamos pro próximo quadro? Vamos pra curiosidade da semana. Esse mês é comemorado o mês da visibilidade lésbica. Agosto é o mês da visibilidade lésbica. A gente tem várias pessoas, várias lésbicas pra indicar aqui. A gente já trouxe algumas. Mas hoje a gente quer falar sobre da onde surgiu o termo lésbica. Então vamos lá, vou ler aqui. O termo lésbica surgiu em aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Tudo por causa de uma poetisa chamada Safo, que vivia na ilha de Lesbos, na Grécia, e foi a primeira pessoa a escrever sobre amor e sexo entre mulheres,
que ficou conhecido como lesbianidade e até mesmo safismo. E essa semana, galera, vamos falar sobre o quê? A gente vai falar sobre família, sobre No Just Family. ter ou Olha não só. empatia. Um Just Family a Devo ter fundo, né? empatia? Um Just Family com um gostinho do quê? De Regina Volpato, de Casos de Família. Ai, aqui podia entrar várias vezes a Regina Volpato falando a palavra gay. A Cristina Rocha, menina. É verdade, É, verdade. Volpato. Volpato é o old school. A Volpato é a primeirona, né? Ela vinha ali, mexeu com você, mexeu comigo. Achava muito, É, a muito primeira é a sororidade. Márcia, É né? verdade, É é. a Essa Márcia. é a Como é Márcia. que é a Márcia? A É. Volpato depois, Cristina Rocha a terceira era. Márcia Goldschmidt. Eu acho muito mágico esses programas, justamente pela temática, pela polêmica. E por isso a gente vai começar esse episódio com o quê? Com polêmicas também. Com polêmica. Falando um pouquinho sobre família, né? A gente sabe que família não é fácil, que relações familiares não são fáceis e que, principalmente sendo LGBT, a treta pode ser um pouquinho mais embaixo. E aí, gente, o que vocês acham? Bora começar? Gosto que fique no zoológico, aquelas, bem doidas. Não, mas ó, o que eu acho? Jesus te ama porque não convive com você. Essa é uma discussão que eu tava muito ansioso pra gente ter no POC, porque já tem um tempo que eu penso a respeito disso, que não é muito incomum a gente encontrar histórias de pessoas LGBTQIAP+, que sofreram pra caralho na mão da família, que nunca tiveram acolhimento, que sofreram homofobia, transfobia e todo tipo de preconceito, foram expulsos de casa, e mesmo assim ainda existe uma devoção com essa família. Ainda assim, é muito complicado de se desvencilhar desse afeto, a gente pode chamar isso de afeto. Acho que sim. É, É laço, né? Vai ficar chique. É esse laço, porque assim, é essa dúvida que eu tenho. Será que o que a gente sente pela família realmente é um sentimento de amor? Eu digo isso para famílias que não nos tratam bem, tá? Realmente é um sentimento de amor ou é um sentimento de obrigação, de dever? Eu preciso gostar dessa pessoa porque o Tá sangue escrito na dela Bíblia. corre nas minhas veias e porque eu não posso falhar com essa instituição chamada família. Eu acho que a gente tem muitas visões, né, que passam por caminhos diferentes de formação, né? O Fih tem uma história familiar muito pesada, o José também tem várias relações familiares que envolvem, né, a relação com sexualidade de uma maneira um pouco mais densa. Acho que Hillary também, não sei, não tenho Não, certeza. não tenho. Não Na tem? verdade, não, na verdade eu tô no meio termo, assim. Eu tive muitos problemas, assim, num começo, mas hoje em dia eu não tenho absolutamente problema nenhum, entendeu? Então, eu posso dar uma opinião sobre os dois lados, mas continua. Inclusive, mãe Hillary ouve POC de Cultura. Um beijo. Exato, um beijo, Um beijo pra mãe maravilhosa. Hillary. Isso, minha mãe é audiência cativa do POC de Cultura. Ficou A aqui gente Verdade. ama toda vez que Hillary fala sobre você, que você tá ouvindo. Então, um beijo, maravilhosa. Etienne, o nome dela. Etienne. Um Beijo, beijo, Tiene. Tiene. Beijo, Tiene. E eu também, assim, eu percebo hoje em dia, por exemplo, eu percebo algumas cagadas que aconteceram em relação à relação familiar. Porque, assim, né, eu sou fruto de 2 irmãos. Então, assim, dentro desses 2 irmãos é um irmão hétero e um irmão gay. E eu percebo que algumas questões, né, isso eu tenho abordado bastante na terapia, que algumas questões que envolvem a minha família envolvem um ponto de vista muito machista, né, sendo 3 homens e uma mulher, infelizmente o ponto de vista é extremamente machista, e algumas coisas afetaram inclusive a relação da gestão da família. Tipo, eu acho que o meu irmão acaba sendo acobertado por muitas situações e ele é tratado ainda como menino, né, afinal um grande menino, né, de 35 anos. Mas ainda rola essa questão do menino, enquanto muitas vezes, eu fui tratado muito mais como adulto. Mesmo sendo mais novo, assim, a relação foi tratada como adulta e eu acho que isso é um ponto de vista que eu não tinha observado antes, que eu comecei a observar agora, mais velho, mas que por ser o segundo filho, muitas das narrativas eu escondia também, então assim, muitas delas não eram lidadas da mesma forma.
Mas conforme eu fui crescendo, eu vi que muitas coisas se manteve mesmo comigo saindo do armário. Hoje em dia, minha relação familiar ela é muito boa, assim, eu não posso nem reclamar. A relação com os meus pais ela é maravilhosa, acho que chegou num momento que a gente tá em harmonia, assim, 100%. Até porque, pasme, meus pais são taurinos os dois, então, assim, é tudo a mesma energia rolando. Mas, sei lá, eu acho que a questão da história familiar é muito específica de pessoa pra pessoa, sabe? A gente tem muito essa coisa do, ai, não, porque família tem que ser levado pra sempre, família é isso. Os valores familiares, assim, são sempre muito jogados na nossa cara. Eu tava passando hoje, né, enquanto eu tava almoçando, tava passando aquele programa do Márcio Garcia, que eu acho que é A Treva na Terra, que são famosos fazendo a família cantar em quadros completamente desafinados e que são uma vergonha alheia extrema. E aí eu fico pensando assim, sabe, do tipo, por que que a gente valoriza tanto a família nesse sentido de, sabe, ah, não, são os pilares, é a base, é o tudo, sendo que, né, muitas vezes pra gente o processo de aceitação dentro da família não é um dos mais gostosos. Quando eu falo de família, a única imagem que me vem na minha cabeça é minha mãe, porque minha mãe era minha família de verdade. Eu não tenho. Eu não tive relação com meu pai, né? Meu pai morreu ano passado. É, eu não tive uma relação com meu pai onde eu poderia considerá-lo família. Ele era uma pessoa que ajudava financeiramente a gente, só que emocionalmente nunca esteve presente. Então, eu nunca carreguei esse fardo de ter que amar o meu pai. Eu nunca. Eu acho que isso acabou facilitando o meu processo de decepções dentro da família, porque desde pequeno eu mesmo já tinha essa noção de que meu pai não era um mágico, um herói, um grande homem comigo. Com a outra família dele, que foi a primeira família, né? Eu sou um filho bastardo, fruto de um relacionamento mega clichê de traição, onde minha mãe era secretária do meu pai. Mais clichê que isso não existe. Com a outra família dele, ele tinha uma relação, ele sempre foi presente. Pros meus irmãos, que eu não conheço hoje, ele era uma pessoa extremamente amável e heróica, era aquele símbolo do pai. Pra mim, nunca foi assim. Eu tentei por diversas vezes amar o meu pai, assim, de verdade. Tipo, de pensar nele com carinho e amor e aquele instinto de defesa, aquele instinto de proteção. Só que eu nunca consegui isso, assim. Então, desde pequeno eu tenho muito essa noção. A minha mãe queria muito proteger a imagem do meu pai comigo, mas eu sabia que eu não chamava meu pai de pai. Eu chamava meu pai de Zezé. E o nome dele é Osvaldo, nem José é. Então, assim, por que eu chamava ele de Zezé, eu não sei até hoje. Talvez eu precise de uma terapia aí pra descobrir. Uma hipnose, sei lá. Desculpa, não teve como Não, não. mas pode rir. Freud corre aqui. Freud, corra aqui. Que horror! E aí, gente, eu tenho muito esse lance desde pequeno, assim, de conseguir esse desprendimento. Eu sempre fui uma pessoa muito desprendida de relação. Eu consigo dar tchau muito fácil pras coisas. Eu me mudei muito de casa, então eu tenho muito essa facilidade de me despedir das pessoas e das coisas e dos momentos. Eu não sofro tanto com isso. Hoje mais. Mas quando eu era criança, eu sempre fui muito frio com isso. Então eu tenho esse lado com meu pai de que eu não conseguia enxergar ele como parte da minha família. E isso fez o meu processo como. Enfim, já contei as minhas histórias com a minha mãe aqui sobre a questão dela descobrir que eu sou gay e tal. Eu não tive. Eu olhei isso sempre muito friamente quando eu era mais novo. Lógico, quando você tá no olho do furacão, fica muito mais difícil, né? Tipo, naquela época, eu me odiava, eu odiava ela, eu odiava o mundo, eu odiava tudo, eu não queria existir naquela época. Mas depois de um tempo, quando eu resgatei essa frieza, eu consegui olhar pra situação de uma maneira muito, muito diferente, assim. Eu entendo muito o que o José fala e eu concordo com ele na maioria das vezes. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, apesar dos abusos que eu sofri, dos abusos familiares que eu sofri, tanto da minha mãe quanto das minhas primas. Imagina, uma prima minha sentou comigo uma vez pra dizer que a minha mãe teve câncer depois que ela descobriu que eu era gay. Então, tipo,
hoje eu consigo olhar isso de uma maneira tão fria, mas é simplesmente porque eu não tenho esse laço, esse apego, esse amor, essa devoção, essa vontade de proximidade. Eu tenho a minha família, eu gosto de muito deles. Outros eu simplesmente não ligo. Outros eu desejo todo o mal do mundo, porque eu sei que são pessoas escrotas, horríveis, tenebrosas, que eu não gostaria de ter no mundo. Então, não é porque é minha família, é porque eu acho que merece misericórdia. Muito pelo contrário, acho que quanto mais. Se você tem proximidade com alguma pessoa e você faz dela alvo, você merece muito mais a fúria do mundo, a fúria das coisas do que qualquer outra pessoa. Eu digo isso porque eu tenho primos, assim, e tenho tios que são tenebrosos nessas questões de LGBTQIAP+. Então, e eles têm três pessoas na família que são LGBTQIAP+, e eles não conseguem olhar com carinho pra essa questão. Então, por que eu quero o bem deles? Eu não quero, eu quero que, na verdade, eles se explodam. Mas eu consigo hoje olhar pra cada um deles e separar os casos, assim. Mas eu não consegui recriar o amor, a devoção que eu tinha quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu olhava pra todos, principalmente para minhas primas, pra todas elas com muito amor, com muita devoção. Eu pensava, meu Deus do céu, como elas são incríveis, como eu amo elas. E a decepção que foi quando tudo isso aconteceu para as minhas tias. As minhas tias eram as minhas heroínas, assim. Eu cresci rodeado por mulheres, né? E e hoje, apesar de eu entender a situação delas, o posicionamento delas, não o posicionamento homofóbico que uma ou outra teve, não o posicionamento escroto que uma ou outra tem e tal, mas eu consigo entender de onde vem e eu não consigo nutrir raiva. Eu só não consigo nutrir esse laço mais, essa ligação que a gente tem, que é o sangue. É puramente o sangue. Hoje eu consigo olhar muito mais pra vocês aqui, pros meus amigos, pra pessoas que eu nem falo mais hoje em dia, tipo minha professora de inglês, que me ajudou muito no meu processo de saída do armário. Eu consigo olhar muito mais pra essas pessoas como família do que a minha própria família, do que tá lá escrito, do que tá lá do tipo sanguíneo, do que, enfim, Eu do acho que eu essa história da fui. sua professora, só te interrompendo rapidinho, muito linda, assim. A É capacidade incrível mesmo. dela de sabe, Sim. sair do todo dela e dar amor e carinho pra uma pessoa que precisava tanto num momento tão crucial. Eu acho um negócio muito lindo de verdade. Mesmo que a gente não tenha hoje essa ligação, mesmo que a gente não tenha, a gente converse hoje, a gente se segue nas redes sociais, eu consigo enxergar ela como uma família, assim, uma pessoa que eu tive na vida e que tava lá naquele momento pra me dar todo o suporte possível, sabe? Coisas que, assim, a minha família inteira falhou comigo. E quando eu digo inteira, eu digo assim, não teve uma pessoa da minha família, tirando meu primo, que também é gay, que conseguiu olhar pra mim com carinho e piedade naquela época. Porque naquela época eu tava miserável, eu tava assim, tipo, a ponto de me matar, a ponto de fugir de casa. Eu cheguei a fugir de casa. Ninguém conseguiu olhar friamente a situação e tirar todo aquele. As construções sociais que teve, todos os preconceitos que criou durante a vida inteira, pra olhar pra um ser humano que é uma pessoa que você conhece desde que ela nasceu, sabe? Então, assim, se essas pessoas não conseguiram olhar pra mim daquele jeito, por que que eu preciso retribuir esse olhar pra elas? Eu não preciso. Eu segui a minha vida, eu precisei, eu lidei com eles até o momento que eu tinha que lidar. Depois daquilo, eu segui a minha vida e hoje todo mundo me liga, eu converso com todo mundo normalmente, mas não é a mesma coisa. Eu não sinto que é a mesma coisa e eles sentem também, eu acho, porque eles sentem que me perderam em um momento da vida, sabe? Eu, nas conversas que a gente tem, muitas vezes, eles sabem que eles estão perdendo a minha vida, que eles estão perdendo o que acontece comigo, as minhas conquistas, as minhas derrotas. Eu não divido mais com nenhum deles. Eu divido com as pessoas que estão ao meu redor, com meu namorado, que hoje é a minha família acima de tudo, sabe? O José. E eles não têm mais essa ideia de quem sou eu. Eles têm uma lembrança de quem eu sou. E é uma pena que a última lembrança de quem sou eu é uma lembrança tão triste que eles vão
provavelmente ficar na cabeça por muito tempo. E é um peso que eles vão ter que carregar, porque a minha parte eu fiz. Uma coisa que me impactou muito nesse assunto foi quando eu assisti uma entrevista da Arethusa Love, que ela falou que ela teve uma infância super complicada. O pai dela era extremamente violento, extremamente homofóbico. O pai dela espancava ela com capacete de moto, sabe? O pai dela batia nela com pau, sabe? Enfim, espancava mesmo pelo simples fato dele ser um homem gay. E ela conta que depois que ela cresceu, que ela já era a Arethusa, que já tinha, não precisava mais dessa família, não precisava mais desse pai para se manter, para sobreviver, ela descobriu que ele teve câncer. E ela foi no hospital cuidar desse pai, e enquanto ela estava lá no hospital cuidando do cara, o cara ficava ainda assim agredindo ela e batendo nela, e etc, etc. E ela ficou lá até ele se curar. Ela ia lá no hospital visitar ele, ficar com ele, dormir no hospital mesmo, ainda assim recebendo agressões, porque ela achava que ela tinha uma missão a ser cumprida. E é isso que me incomoda, sabe? A gente achar que nós viemos para o mundo para cumprir uma missão, para, tipo, a gente tem uma obrigação com aquelas pessoas que nos criaram pro resto da vida, sabe? E assim, a gente é ensinado, é muito difícil a gente virar a chavinha de quando a gente é criança para quando a gente vira adulto, de eu tenho que respeitar essa pessoa acima de tudo, não importa o que ela faça comigo, eu só posso respeitar quem me respeita, sabe? Acho que essa chave é muito difícil de virar e talvez seja isso que cause tanta devoção pela família, além fora o fato também de que a gente é muito carente de atenção e etc. E nem sempre é tão fácil você criar uma família nova com amigos e enfim, né? Tem um peso muito religioso também, né? Tem tudo. E assim, quantas vezes, gente, eu já ouvi as pessoas falando assim, a minha avó é muito escrota, minha avó não fala comigo, minha avó é super homofóbica, minha avó é super transfóbica. Mas lógico que eu amo ela, minha família. Tipo assim, se é só isso que faz você amar essa pessoa, amor não é só laço sanguíneo, sabe? Amor é muito mais do que isso. Por que é normal a pessoa, a partir do momento que você se assume diferente do padrão, essa pessoa esquecer todo o amor que ela sente por você e te tratar feito lixo, mas você tem que continuar amando ela pra sempre, sabe? E isso que acaba me incomodando. Eu nem tô falando de questões que a mãe e o pai foi muito complicado no começo, mas depois já trata o assunto de forma tranquila. Não tô falando pra você se desvincilhar completamente da sua família, pra você se excluir e viver sua vida pra sempre sozinho, sem falar com a sua família. Mas por que a gente tem essa sensação de que é nossa obrigação manter esse laço pra sempre, sabe? Mesmo quando nós somos constantemente, às vezes, maltratados por essas pessoas. Tipo, hoje em dia, eu tenho uma relação só com meu pai e meu irmão, sabe? Eu não falo com o resto da minha família e eu não ligo pra eles, eles também não ligam pra mim, porque não existe relação, não se construiu uma relação. Essas pessoas não fizeram parte da minha vida, assim como meu irmão e meu pai fizeram e fazem. E mesmo assim com o meu pai, ainda é complicado. Ainda quando eu ligo pra ele, às vezes eu tenho a sensação de que eu preciso ligar pra ele. Não que eu quero, mas que eu preciso porque ele é meu pai e faz tempo que eu não falo com obrigação ele. de filho, Mas né? aí eu ligo... aí eu ligo e assim, parece um script, gente. A gente fala exatamente as mesmas coisas todo final de semana. E assim, eu sinto o amor pelo meu pai. Eu só não tenho intimidade com ele. Mas isso aí eu acho que é de qualquer pessoa, entendeu? Assim, você... Para algumas pessoas você não deixa de ter empatia, apesar de algumas coisas, entendeu? Eu discordo de você em uma parte. Eu acho, por uma questão de entendimento mesmo, tá? Do que é a nossa existência aqui. Eu acho que algumas pessoas, e nós todos, na verdade, temos sim algumas missões para fazer, mas a gente não tem necessariamente essas missões, tem que ser você passar por um sofrimento, entendeu? Então, você não precisa ficar sofrendo ali para provar ou se provar, etc e tal. Então, essa coisa da Arethusa aí,
o pai ficou tratando ela mal, etc e tal. Eu jamais, assim, a primeira vez eu até relevaria. A segunda vez eu já chamaria atenção. Na terceira eu pegava minhas coisas e ia embora, entendeu? E falava assim, não quer não? Então pronto, ó, fica aí sozinho, não é assim que você prefere? Então pronto, vai e é isso que eu faria, entendeu? No lugar. Porque a gente tem que dar, eu acho que é muito, é até altruísta da nossa parte a gente pegar uma pessoa assim que ela precisa, que te maltratou, te tratou mal, e em algum momento ela precisa de você pra alguma coisa, e aí você tá lá disponível pra ajudar ela, ou você coloca pra ela porque você não vai ajudar, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, talvez assim. Talvez seja porque eu seja escorpiano, e escorpiano tem essa coisa de ser revanchista, né? Mas não é só sobre isso, não. É porque eu acredito nisso mesmo, sabe? Nessa questão. Agora sim, eu concordo contigo quanto à questão da família. A minha família direta, vamos dizer assim, pai, mãe e irmão, que eu só tenho um irmão, né? Que agora, inclusive, tem um filho pequeno, enfim, e é meu sobrinho. Eu tenho contato com eles. Tenho contato com a minha mãe muito, com o meu pai também, bastante, falo com ele todas as semanas. Teve uma época que eu não falava nunca, mas agora eu falo sempre, a gente sempre se liga. Ou ele liga ou eu ligo, então a gente fica sempre trocando ideia, informação. Com meu irmão é bem mais distante, porque a gente teve alguns problemas pessoais, assim, durante muito tempo, então, que ainda não estão completamente resolvidos, mas não é uma convivência assim que se ele estiver no lugar eu não falo, se ele estiver no lugar eu saio, entendeu? Eu não tenho isso, mas é o que acontece, a vida é um pouco assim. Mas outro dia eu tava tendo uma discussão com a prima minha, porque tem um grupo da família, né? O famoso grupo da família no WhatsApp. Que eu acho que todo mundo já passou por essa de ter um grupo da família. E aí tinha o grupo da família e eu nem lembro quanto tempo eu fiquei no grupo da família. Acho que eu fiquei 2 semanas, um mês no máximo. Porque criaram bem na época da eleição de 2018 e um monte de gente bolsominion dentro do grupo. E assim, hoje em dia, Hilário, eu tô muito, muito, muito tolerante com quem votou no Bolsonaro, entendeu? Em 2018. Eu tô muito tolerante porque eu acho que tem uma galera que votou porque quis mesmo, porque era filha da puta, e é isso. Mas tem uma galera que votou porque foi enganada por um momento que a gente tava vivendo nesse país, entendeu? Então, eu acredito sim que tem bastante gente enganada, então eu sou tolerante. Eu, Hilário, tô praticando a tolerância nesse nível. Aí vamos esperar a próxima eleição pra ver se as pessoas vão repetir o erro, vamos ver né? como é que vai ser, né? Vamos ver. Eu sou muito tolerante com isso, eu sou muito tolerante com essas pessoas, eu acho que hoje tudo bem, mas na época eu não estava. E eu tava ali e era o tempo inteiro falando mal da Dilma. Eu lembro que eu trabalhei uma época no PT, acho que eu já falei isso aqui várias vezes. Eu cheguei lá para um Natal, enfim. Eu lembro que um primo meu chegou para mim e disse assim: ai, olha, você tirou uma foto com a pessoa que todo mundo queria enforcar. Aí eu disse: que pessoa? Aí ele disse: a Dilma. Eu disse: sério que você tá falando uma coisa dessa? Você queria enforcar uma mulher porque você não concorda com a política dela? Sabe assim, eu fiquei tão abismado com aquilo que ele tava falando que eu simplesmente me calei, porque tem hora que a gente fica pensando assim, na reação que a gente vai ter se vivenciar aquilo. Mas aí você fica tão abismado de estar vivenciando aquilo. Aí você vivencia e fala, meu Deus do céu, não sei o que fazer. Exatamente. E aí eu disse, cara, que coisa bizarra, que discussão rasa. Aí eu não tô nesse grupo e eu tenho pouquíssimo contato com essas pessoas do grupo, assim, tem algumas pessoas que eu falo, tipo, umas tias, etc e tal, que são pessoas legais, realmente, e tal, e eu tava falando com a minha prima e ela disse, ai, porque é sangue, eu gosto de ter contato, eu sempre como é que ela falou? Ela falou que ela dava sempre uma segunda chance porque as pessoas, às vezes, não estão tão evoluídas quanto a gente e a gente precisa ensinar elas. Aí eu disse, meu amor, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, não, entendeu? Não sou Eu supletivo. disse, né? Eu não sou a Madre Teresa, me perdoe. Ninguém aqui tá nessa terra pra ser a Madre Teresa. Quer dizer, a Madre Teresa tava pra ser aqui a Madre Teresa. Mas, tipo, eu não tô aqui pra ser a Madre Teresa, não. Eu não tenho problema nenhum com essas pessoas. Tenho elas nas minhas redes sociais, respondo, falo, mas assim, o contato é esse, entendeu? E ainda tem mais, assim, eu acho não, eu tenho certeza.
que do mesmo jeito que eu estou aqui, do mesmo jeito que eles estão lá esperando que eu ligue pra eles, ou que eu entre em contato, ou que eu fale alguma coisa, que eu procure, que eu vá atrás, etc. Eu também estou aqui na minha casa, entendeu? Porque essas pessoas não Exatamente. ligam pra mim, Sim. entendeu? Porque essas pessoas não mandam uma A via de mão mensagem. dupla, né? Exatamente, eu falei isso pra minha prima assim, porque essas pessoas não ligam pra mim. Eu estou aqui do mesmo jeito, entendeu? Aí falando com uma outra prima minha que é lésbica e também saiu do mesmo grupo, né? E ela falou assim, é porque pra essa nossa prima, eu não vou citar nomes por N motivos, tá? É porque essa nossa prima, é muito difícil ela enxergar que uma pessoa falar que votou no Bolsonaro e ficar ali achando que votou certo e que tá certo, é muito bom pra mim que sou LGBT e ele tava falando que ia matar ia bater nos gays, ou ia matar a petezada. Eu trabalhava pro PT, então você tá votando numa pessoa que ia dizer que vai me matar no meio da rua? É isso? Então, assim, é muito difícil ela se colocar, né, no lugar do outro, né? Entender isso. Ela quer que eu seja altruísta e seja muito bonzinho e fique lá levando, escutando esses até alguns absurdos, que agora durante a pandemia eu soube que o grupo ferveu lá de absurdos, de pessoas fazendo churrasco, etc e tal, em plena pandemia. E ela queria que eu ficasse lá e ficasse dando indiretinhas de tipo, ai não, não pode fazer isso, né? Gente, pelo amor de Deus, um monte de gente velha, todo mundo com mais de 30 anos, sabe? Com filho. Sim. E eu precisar Com ficar. acesso à Com acesso à informação. informação, sabe? Não são pessoas ignorantes que têm renda, uma renda legal, sabe? Não são pessoas interessantes, não são pessoas ignorantes. Então, pra que eu vou estar lá nesse debate que não é um debate, é só uma via de mão única, que eu tenho que ir lá e eu tenho que ficar procurando. Eu tô aqui esperando do mesmo jeito. Do mesmo jeito que vocês podem falar comigo, vocês podem vir falar comigo, entendeu? Eu acho que Enfim. na cabeça. Acho que você ia falar mais, amigo? Desculpa. Não, aí eu ia só terminar aqui falando que, tipo, com o meu pai e a minha mãe, eu já falei aqui no POC nos episódios de sair do armário, criança viada, etc. Todos esses episódios antigos, eu já falei sobre como era a minha relação com eles. Meu pai é uma pessoa muito difícil, na verdade, assim, de convivência, mas meu pai, agora, hoje, ele tem 7.0, ele tem 70 anos. Eu não espero que o meu pai vai ter grandes mudanças, etc. Eu já acho até uma grande, como é que eu posso dizer? Uma grande evolução que ele se tornou hoje, entendeu? O relacionamento que nós temos hoje, os processos pelos quais ele passou. Meu pai chamava a ditadura militar de revolução, para vocês terem uma ideia, entendeu? Puxado. Então, meu pai foi da Arena, ele foi filiado à Arena, que era o partido da ditadura, né? Então, tipo, tem tudo isso. E ele hoje é uma pessoa que vota na esquerda, que tem um pensamento bem progressista, que conversa com a gente. Claro, determinados assuntos a gente não toca. Mas, assim, eu acho que todo mundo tem um assunto que não toca com a mãe ou com o pai, né? Então a gente vai convivendo. Mas eu acho assim, a gente também não pode querer mudar. Eu e Lário acho isso, tá? Não sei se vocês concordam ou não. A gente também não pode querer mudar demais as pessoas, entendeu? Eu acho que a gente tem que exigir, na verdade, que elas nos deixem viver e que elas nos deem o mínimo de respeito possível. Porque ser desrespeitado é muito ruim, né? O que eu ia falar era mais ou menos conversa com o que você disse agora. Tipo assim, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. O significado de amor e de laço pra elas, assim, qual é de verdade? Porque na época das eleições, eu tive surpresas, assim, positivas e negativas dentro da minha família. Acho que todo mundo nessa eleição foi um grande ponto de partida para entender quem é quem dentro da família e quem pode dar, até o que essa pessoa pode dar, até quanto ela pode te oferecer em relação, em parceria, em amor. O meu pai, ninguém pode dizer nunca que eu não lutei pelo amor do meu pai, que eu não lutei pela presença do meu pai, sabe? Eu já tentei várias vezes, já liguei pra ele em épocas que eu tava com... na época eu não sabia se eu tava com depressão ou não, mas em, assim, momentos que eu tava pensando
tendo pensamentos horríveis de me matar, ou, enfim, de desaparecer. Implorava pra ele para passar uma época na casa dele, ele inventava qualquer desculpa, tipo, minha casa tá reformando. Assim, então você tá onde? Onde eu posso ficar? Entende? Tipo, era sempre uma desculpa atrás da outra. Até no ano da eleição, eu mandei um e-mail pra ele perguntando como que seria o voto dele, porque eu queria que ele entendesse que ele tinha um filho LGBT e que o voto dele importava e que eu sabia que ele não gostava do PT. O meu pai era super antipetista, totalmente diferente da minha mãe. O meu pai, pra vocês terem noção, ele não usava vermelho, ele não gostava de vermelho por causa do PT. Então, assim, sempre foi esse lance e tal de odiar o PT, eu sempre soube, mas aí na época da eleição eu perguntei pra ele se ele ia mudar o voto dele, porque ele sabia que a gente tava falando sobre um cara que tinha pensamentos genocidas com a população LGBTQIAP+, que era uma pessoa, enfim, todos os erros do Bolsonaro que a gente já citou em 90 episódios e que se você abrir qualquer página você vai saber, você vai entender do que o Bolsonaro é capaz. Mas aí o meu pai falou assim: eu não acho certo misturar essas ideologias com política. Eu vou me abster porque nenhum desses representantes tem a ver comigo. E eu acho isso que você está falando é mimimi e blá blá blá. Enfim, ele usou literalmente a palavra mimimi no e-mail. Então eu não sei. De verdade, eu queria entender um dia como que funciona a cabeça de uma pessoa que diz que te ama, que diz que quer a sua presença, que clama que assim, liga pra você e fala: nossa, quanto tempo você não esqueceu que tem tia, esqueceu que tem tio, esqueceu que tem primo, esqueceu que tem família, esqueceu que tem pai, esqueceu que tem mãe. Só que na prática, no dia a dia, no vamos ver, aonde que tá essa pessoa? Tipo, em que lado ela tá? Em que candidato ela votou? Em que lugar ela esteve quando você precisou de um abraço, quando você precisou de carinho, quando você precisou de atenção, quando você precisou conversar, desabafar. Eu sou muito frustrado porque, assim, a minha adolescência inteira foi clamando por atenção de família e eu nunca tive. Eu sempre tive muito bullying, muita brincadeira, muita zoeirinha aqui e ali, mas eu nunca tive alguém pra sentar e conversar sobre o que tava me machucando. Eu sofri tudo sozinho. Eu morava no interior cheio de pessoas que não tinham contato com nada LGBTQIAP+, que fosse positivo, então eu não conseguia conversar sobre isso. E eu nem tô falando só de questões LGBTQIAP+, tô falando de outras questões, sabe? Porque isso também não é só isso que gira em torno da nossa vida. Isso é uma linha, mas não é inteiro, sabe? Não é só sobre isso. E quanto mais você se afasta dessas pessoas, menos você consegue acesso, tipo, pra sei lá, falar do seu dia sem você se sentir um bosta, sem você se sentir, tipo, distante de todo mundo. A minha sensação, sempre que eu tava ao redor da minha família, era que eu estava dando demais amor e que eu esperava por eles irem visitar a gente, e sempre que eles iam visitar, porque a gente morava no interior, eles moravam aqui na capital, sempre que eles iam visitar, era, tipo, meu Deus, o acontecimento da minha vida, e sempre que eles estavam lá comigo, era horrível a maior parte do tempo. Eu me sentia acuado, eu me sentia encurralado, assim, como se eu precisasse estar prestando atenção em cada passo, cada palavra que eu fosse dar ou falar pra conseguir a atenção certa, não a atenção errada. Não aquela atenção que, tipo, te ataca, mas aquela atenção que te escuta. E era sempre essa sensação. Era uma ansiedade muito louca pra estar perto deles, e quando eu tava realmente perto, não era prazeroso, não era legal pra mim. Era, tipo, era estressante, era horrível, muitas das vezes. E eu sempre me senti dessa forma. E aí eu queria entender, tipo, porque eu consegui me cortar esse laço, cortar essa
essa parte, assim, sabe? Essa conexão que me prendia, só que muita gente não consegue. E eu acho isso triste, só que ao mesmo tempo, tipo, como é que eu posso culpar essa pessoa, sabe? São as pessoas que estavam lá quando ela era criança. Então, tipo, é uma conexão que não é fácil de você abrir mão. São pessoas que você carrega lembranças. E por mais que existam muitas lembranças ruins, existem muitas lembranças boas. E existe uma pressão social pra você estar ligado à sua família. Muitas dessas pessoas só encontram proteção, tipo, quando estão na casa dos pais. Então, assim, muitas precisam financeiramente e se submetem a abusos físicos e psicológicos. Então, tipo, família é um negócio, assim, tão complicado, é tão... Tem tantas nuances, assim, tem tanto detalhezinho que a gente não pode escapar quando a gente vai falar. Eu não consigo entender as pessoas que ainda se relacionam com familiares depois de tantos abusos, mas ao mesmo tempo eu consigo, sabe? Porque existem tantos lados, assim, das histórias. Só que eu fico triste demais, porque eu tenho um exemplo. A gente tem um exemplo muito próximo, que é a Bárbara e a Malu, que elas já participaram do POC algumas vezes, a Bárbara algumas vezes, a Malu uma vez. Que elas têm uma mãe tão maravilhosa que elas não Maravilhosa. escondem. Que houve o POC Elas não- também. Sim, inclusive Dani, um beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Beijo, Dani. beijo, beijo. Super fã, vive mandando mensagem. Sim, ela é Maravilhosa. maravilhosa. E é isso, sabe? É uma mãe que tá lá, mas assim, pra qualquer A que elas falarem. Tipo assim, elas podem contar que mataram uma pessoa pra mãe delas. Que a mãe delas vai fazer o que for preciso pra proteger essas meninas. Então, tipo, e não é uma proteção assim. Burra, né? Oi? Não é uma proteção burra, né? Não é isso. É tipo, é o amor acima de qualquer coisa que essa pessoa faça. Você entende? Tipo assim, a Bárbara se assumiu bissexual pra ela, foi tranquilo. Enfim, a mãe e o pai, porque o pai também é maravilhoso, os dois são ótimos, assim, com elas. E eu olho pra aquilo, eu fico pensando no tanto de coisa que a minha vida poderia ter sido diferente, melhor e mais fácil se eu tivesse 1/3 do que elas tiveram na infância e na adolescência e agora na vida adulta, sabe? Porque é muito mais fácil quando você tem um caminho aberto com a sua família. Porque são aquelas pessoas que iniciam a sua vida. Que iniciam sua Que vida vão correr com social, você, né? De certa forma. tipo assim, a primeira convivência que você tem. Então, assim, fica muito mais fácil quando você tem alguém dentro da sua casa que tá ali por você, seja em qualquer situação. E eu não encontrei isso, e muitos de nós não encontramos isso. E nem precisa ser LGBTQIAP+, muitas vezes a gente não encontra isso de maneira nenhuma, sabe? É muito... E tudo bem, a gente não pode culpar pai e mãe por muita coisa que acontece, porque são pessoas e pessoas erram e ninguém nasce preparado pra ser pai e mãe. Mas quando a gente tá falando de amor acima de tudo, acima dessas pequenas diferenças, sabe? Assim, não é uma grande coisa eu ser gay. Eu só sou gay, entendeu? Não deveria ser um grande impasse, um grande obstáculo pra conseguir uma mão estendida pra mim. Tipo, era minha mãe, era meu pai, eram as pessoas que supostamente deveriam me dar amor e carinho e um lar e um abraço acima de qualquer coisa, acima de qualquer outra pessoa no mundo. E aí, quando a gente pega, por exemplo, e a gente assiste RuPaul, e aí o RuPaul fala assim que a gente, como pessoas, né, da comunidade LGBTQIAP+, a gente tem o direito e a gente tem a oportunidade de escolher a nossa família, é isso. Muitas vezes a gente chega sei lá, na idade adulta, já com 23, 24 anos, a gente ainda não tem o significado de família assim, de verdade. A gente não tem... Aquilo não é tangível ainda, aquilo tá muito no horizonte, a gente só enxerga no lar ao lado, a gente só enxerga nos nossos amigos. E aí quando a gente encontra
amigos de verdade, quando a gente encontra pessoas que estão dispostas a nos ajudar, a nos ouvir, a nos estender a mão, a nos levar pra sair, pra distrair, pra conversar, pra desabafar. Enfim, quando a gente encontra isso em outras pessoas que não são do nosso sangue, aí que a gente entende. Só que já é tarde demais, a gente já tá cheio de sequela, a gente já tá cheio de coisa acumulada dentro do coração, dentro do corpo, que muitas vezes é irreversível. Eu carrego muita coisa ainda dessa época que eu tava preso dentro de casa. Aposto que a maioria dos LGBTQIA+, que eu conheço também. Então, é muito complicado. A gente não tem, tipo, uma resposta, né? Só. Não, é super complicado. Eu tô parecendo muito amarga nas coisas que eu tô falando, mas Não. assim. Não, É, José, eu sei. é a sua vivência, é diferente, Não, eu né? sei, mas o que me revolta na verdade, nem é uma revolta. É uma coisa que eu gostaria muito de entender. É essa culpa que a gente sente, né? De quantas vezes você aí que tá ouvindo, não se sentiu culpado porque não chorou no velório da sua tia-avó, Nossa, sabe? rolou muito isso. Quantas vezes você não foi num velório familiar e você não sentiu vontade de chorar porque você não tinha intimidade com aquela pessoa que morreu, mas mesmo assim você se sentiu culpado porque você acha que porque é da sua família, você tem que chorar, você tem que sofrer a despedida daquela pessoa. Então, o que eu acho é que o amor demonstra, né? Eu super entendo quando as pessoas falam, ela teve outra criação e aí, só que a gente tem que ser sempre muito altruísta o tempo Sim. inteiro. Quando a gente é LGBT, a gente tem que aceitar tudo de cabeça baixa. E a gente tem que saber perdoar, a gente tem que saber entender. Só que não é recíproco, sabe? Então, por que que a gente só que tem que entender quando a sua mãe ou o seu pai te manda pra fora de casa, só que eles não conseguem entender que ser gay, ser lésbica, ser trans é só um pedaço de você, igual o Fih tava falando. Então, cadê todo aquele amor que esse pai e Uhum. essa mãe falou que sentia por você durante a sua vida inteira, durante a sua infância inteira? Sendo que só esse pedacinho fez todo aquele amor desaparecer, só essa pequena parte que eu sou, que é só um detalhe, porque é só um detalhe. E só esse pequeno detalhe fez todo aquele amor sumir, pô, que amor é esse, sabe? As pessoas, elas ficam muito preocupadas em como que o mundo inteiro vai enxergar, mas eu fico preocupado como o próprio filho vai enxergar ela, entendeu? Tipo, o que é mais importante, sabe? Tipo, eu acho que a fa- você entende o que é família, que basicamente é quando você consegue colocar o mundo inteiro contra você, mas não deixa aquela pessoa ser a sua inimiga, ser uma pessoa afastada. Tipo, você consegue enxergar o significado de família quando, sei lá, uma pessoa tá disposta a enfrentar o mundo inteiro se você tiver errado, se isso for uma coisa errada, pra te proteger, se realmente for uma coisa errada, né? Na visão das pessoas que acham homossexualidade, transexualidade errado, é tipo assim, se for errado, tudo bem, eu vou bancar essa bola porque é meu filho e eu vou defender ele de qualquer forma, saca? Tipo, é essa a maior prova pra mim de tudo. Não importa o que o mundo vai dizer de você, tipo, o que importa mesmo é como aquela pessoa vai te olhar. Eu jamais me perdoaria. E isso eu consigo trazer para os mínimos detalhes, assim, para as pessoas, para qualquer pessoa, para tipo amigo, para pessoas que eu admiro. Como que essa pessoa vai me olhar? E como é que eu vou conseguir olhar para essa pessoa se eu não tiver do lado dela num momento crucial, sabe? Mesmo sendo uma pessoa aberta, todos nós aqui, a gente erra, a gente falha, a gente a gente escorrega uma hora ou outra. Só que e aí é nesses momentos que a gente precisa olhar e falar assim, se eu escorregar agora no apoio que eu tô dando pra essa pessoa, como é que eu vou olhar pra ela e como é que ela vai olhar pra mim daqui pra frente, sabe? E eu consigo visualizar isso muito simples. E eu entendo que é mais difícil para algumas pessoas conseguir visualizar isso. Mas ainda é muito importante que exista essa tentativa. A gente sabe que existem pais e mães que ouvem a gente. E para essas pessoas, eu acho que eu deixaria de conselho que
sei lá, enxerga um mundo onde essa pessoa não consegue olhar pra você, sabe? Tipo, não consegue te dar, não consegue confiar em você. Como que isso te afeta? Porque se não te afeta, então talvez você tenha que repensar se você é uma família também. Porque tem isso também, né? Às vezes pai e mãe não amam. A gente precisa ser aberto sobre isso. Existem pais e mães que não amam seus filhos. A gente tem crimes, né, que estão marcando a história do país e sendo eternizados até em séries que mostram justamente pais que não amam seus filhos e que, né, ainda que são heterossexuais e tudo mais, e muitas vezes crianças, a gente tem casos assim, mas a gente também tem casos de crianças LGBTs que são maltratadas pelos pais e que acabam morrendo em situações degradantes, né, em função de ignorância e de falta de amor e de respeito muitas vezes. Então, assim, já é uma realidade presente nas nossas vidas esse tipo de atrocidade, sabe? Então, assim, né, o que que isso representa no fim das contas? Acho que é muito importante. Queria puxar uma roda aqui, uma rodada de uma resposta. Parece simples, mas às vezes não é. E eu acho que posso começar respondendo o que é família pra você, pra vocês. Porque pra mim, família é quem consegue te olhar, tipo, te enxergar. Pé, a cabeça, interior e tudo, saber da sua história, da sua bagagem e entender que você tem muito pra conquistar ainda e que essa pessoa que tá ali do seu lado seja da maneira que for, sabe? Além do amor demonstrado, eu não consigo separar a família da ideia de intimidade e respeito. Ser família pra mim é você conseguir estar junto com aquela pessoa sem julgar e ter intimidade com aquela pessoa, você conseguir conversar e estar ali com aquela pessoa pro que der e vier de fato, sem julgamento de valores, ter intimidade com essa pessoa e respeito mútuo, pra mim, isso é família. Eu acho que família pra mim, assim, ao mesmo tempo que ela pode ser tudo, ela só é tudo quando ela te entende e te enxerga. Sabe? Se de alguma forma você tem que ser alguma versão diferente de você pra se enquadrar, eu já não acho que seja uma questão de família, assim, sabe? Pelo menos pra mim foi meio isso, assim, a partir do momento onde eu tive liberdade pra ser quem eu era, e eu senti que eu tava feliz sendo quem eu era, eu senti que eu tava fazendo parte da minha família. Porque nos tempos anteriores eu sentia que de alguma forma eu não tava sendo eu mesmo, né? Eu sentia que eu vivia ali uma representação do que eu poderia ser, mas que não necessariamente isso refletia em quem eu era. E sei lá, família de alguma forma vem pra ter esse conhecimento, sabe? Do, tipo, de te entender, de te enxergar, de. Como que a gente tá falando? Acho que todo mundo tem uma noção muito próxima disso, né? Sendo LGBT é difícil não pensar na questão da família sendo muito como disso. Mas eu acho que a partir do momento onde você vive a sua verdade, as pessoas respeitam a sua verdade, o espaço de família é um espaço mais é, saudável, sabe? Mais vivo. Eu sinto pelo menos isso, assim, na minha família foi uma coisa que melhorou muito a minha relação com os meus familiares, foi eu aprender sabe, ser aberto sobre quem eu sou e não sentir que eu preciso minimizar as minhas histórias pra mostrar que eu tô ali presente, sabe? Essa história de, tipo, sentir que, não, eu tenho que ser menor, ou eu não posso falar desse jeito, ou eu tenho que evitar tal coisa, porque na minha família podem não gostar, tipo, não, foda-se, sabe? Eu senti que, de alguma forma, ser quem eu sou e me apresentar da maneira como eu me apresento muitas vezes é o que me garante presença, sabe? Então, pra mim, família é meio que isso, assim. Pra mim, família é aquela que a gente escolhe sempre, hoje, né? Eu acho que a gente tem dois tipos de família. A gente tem a família em que a gente nasce, que a gente vem nela. A gente não escolhe essa família. E pode ser que às vezes a gente dá muito certo e ela se torna você pra sempre, ou tá ali com você pra sempre, e às vezes não dá certo e você se afasta, e aí os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas que te dão amor, que te dão afeto, que te dão preocupação, que tem preocupação com você, essas são sua família. Então a gente tem o direito, depois que a gente cresce, que a gente ganha algum tipo de liberdade, vamos dizer assim, a gente ter a família que a gente escolhe. Então, eu acho que é isso.
Hoje família é muito isso, são as pessoas que eu quero perto de mim e que eu quero conviver com elas ali naquele momento, entendeu? Então eu tô vivendo isso, é isso. Pra mim isso é família. É isso, gente. Eu acho que é preciso desconstruir essa ideia de que porque você nasceu naquele grupo de pessoas, você tem pro resto da sua vida, você deve alguma coisa pra eles pro resto da sua vida. Porque a única coisa que une vocês é só a carga genética mesmo, porque no fim das contas são pessoas completamente diferentes uma das outras, e algumas dão certo, algumas não dão certo, algumas te respeitam, algumas não te respeitam. E acho que vale você julgar quem deve realmente receber o seu carinho e a sua atenção e quem não. Agora vamos pro nosso próximo quadro. Se você gostou desse tema e você quiser falar o seu relato, pode comentar nas nossas redes, lá no post do nosso do post do episódio, no grupo do PocVerso, ou mandando um e-mailzinho pra gente, igual a gente pediu. Mas é isso. Agora vamos pro nosso próximo quadro. Qual é o próximo quadro, José? Cospe ou engole. Começando o cospe ou engole dessa semana, eu trouxe o meu cospe também é o meu engole, que, que é um assunto único, que é um assunto polêmica, né? Essa semana, eu acho que se você frequenta a internet e as redes sociais e não viu isso, você estava em Nárnia, sabe? Assim, lá com aquele cabritinho lá de Nárnia batendo um papo, porque é impossível. Todo mundo foi impactado de algum jeito por essa história, que é a história da campanha da Natura de Dia dos Pais, que conta com a participação de Tami Miranda, né? Tami Miranda, para quem não conhece, se estava em Marte nos últimos 20 anos também, né? Tami Miranda é um homem trans que é filho da Gretchen, a rainha dos memes, a cantora famosíssima há muitas décadas no Brasil. Tami é um homem trans, saiu do armário da transgeneralidade dele faz alguns anos. E agora ele tem uma família, se constituiu uma família, foi ter um filho nos Estados Unidos com a companheira dele, enfim, e vivem isso, né? E esse ano a Natura, que é essa empresa moderninha de maquiagem, etc e tal, resolveu fazer uma campanha de Dia dos Pais com vários tipos de pais, não tem só Tami Miranda na campanha, e Tami foi escolhido entre uma das pessoas a fazer a divulgação de Natura. E aí toda a discussão, aí a família Bolsonaro veio pra cima e disse que era uma mulher operada, e aí ficou aquela discussão, etc e tal, e blá. Eu, particularmente, o que é que eu acho sobre isso, tá? De cospe. Gente, pelo amor de Deus, estamos em 2020. É impossível a gente achar que não existem pessoas trans ou que não existe essa discussão no mundo, na nossa sociedade, no Brasil. Sempre existiu e agora ela está mais em alta ainda e é preciso, sim, se discutir isso e é preciso, sim, isso é o meu engole, na verdade, né? Que é muito bom ter uma empresa do porte da Natura assumindo esse discurso e falando isso para uma multidão de pessoas. Isso ajuda a naturalizar a discussão. Há anos atrás essa discussão era sobre casais gays na propaganda da Natura. Ainda tem essa discussão hoje, mas você pode ver que ela é muito mais naturalizada, então estamos a caminho de naturalizar também as pessoas trans. Isso, claro, aqui tirando do meu debate aqui da minha colocação, qualquer debate sobre a questão de a Natura é uma empresa bilionária que está fazendo isso para ganhar uma grana das pessoas, está querendo se posicionar no mercado, etc e tal. Então tem essa discussão. Mas, enfim, essa não é a discussão. E o meu cospe é assim, gente... É muito importante essa discussão toda das pessoas trans, é maravilhoso. Mas no mesmo dia em que Tami Miranda estava nos trends, estava 6 trend topics do Twitter sobre isso, tava um monte de gente falando matérias na televisão, nos sites, na internet falando direto, meu Facebook lotado de gente falando, etc e tal, o Brasil bateu o recorde de 1.550 pessoas mortas pela Covid-19. Sabe? Então, assim, tá acontecendo uma coisa muito mais grave. Não tô dizendo que a discussão de pessoas trans não é grave ou não é necessária, mas tá acontecendo uma coisa muito pior no mundo e a gente tá fugindo dessa discussão pra ficar falando sobre outras coisas, sobre cortina de fumaça colocada pela família Bolsonaro também, entendeu? Então a gente tem que ver o que é prioridade nesse momento. Eu sei que a gente tá tendendo a normalizar
as mortes por Covid, assim como a gente normaliza as mortes por acidentes de trânsito, mas essa é a informação que eu tenho aqui para dar, tá? Então é isso. Esse foi o meu cospe, meu engole. O meu engole dessa semana é a entrevista do Emicida no Roda Viva. Que puta que pariu. Que aula. O Emicida, ele é incrível. Ele é extremamente necessário. Ele falou sobre temas extremamente relevantes que a gente precisa falar. Intolerância religiosa, racismo, sobre capitalismo, sobre violência policial. Enfim, assistam, porque tá muito bom, apesar das merdas que a Vera Magalhães falou, mas tá incrível a entrevista. E o meu cospe dessa semana é toda a discussão que se surgiu no Twitter sobre está tudo bem quebrar a quarentena, porque ninguém mais está cumprindo quarentena. Gente, é o seguinte, eu li tweet até de pessoas falando que quem está em quarentena, quem escolheu estar em quarentena, porque pode, porque tem o privilégio de estar em quarentena, o está fazendo para se sentir superior àquelas pessoas que estão saindo. Eu não sei nem por onde começar com esse raciocínio, porque, enfim, o Brasil, julho foi o pior mês em relação à Covid-19. Morreram quase 33 mil pessoas só no mês de julho. Isso foi o maior número desde que a pandemia começou. Então, assim, acabou a pandemia? Não acabou. Então, por que a quarentena tem que acabar? Se você pode ficar em casa, fique em casa. E ficar em casa é não ter contato com outras pessoas. E ninguém tá fazendo isso pra massagear o ego. Eu queria muito sair de casa. Eu tô odiando ficar em casa. Mas eu tenho consciência de que eu sair, eu tô contribuindo pras mortes. Eu posso estar contribuindo pra morrer alguém. E essa ideia de que tá tudo bem sair porque ninguém tá saindo mesmo, é só usar máscara e álcool em gel. Se só usar máscara e álcool em gel funcionasse, não existia pandemia. O número de mortes já tava caindo. Então, é isso. Não falem isso. Se você quer sair, bom, durma com a ideia de que você pode estar matando várias pessoas. E se você pode ficar em casa, por favor, fique em casa. O meu cospe... Na verdade, gente, essa semana eu estou extremamente negativo, então eu vou só de cospes. Eu não tenho um engole. Como eu tava falando antes aqui da gravação pros meninos, só dias de luta neste programa. Então eu vou trazer 2 cospes, que um é uma matéria do Catraca Livre, você vai poder encontrar essa matéria nos links que a gente vai deixar por aí. Gay conservador, cantor Netinho ataca comunidade LGBTQI+, e carnaval. O Netinho, sabe o Netinho? Não sei se você sabe quem é o Netinho, porque ele já deixou de ser alguém já tem um tempo, né? E aí agora ele quer voltar pra cena, atacando uma galera aí, em live com ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Bolsonaro. Um time assim pra gente passar longe. Eu vou ler o que ele falou. Se esse pessoal LGBT não vivesse de acordo com o fiofó, porque eles vivem assim, pensando no fiofó, estariam hoje comandando o Brasil junto com o Jair, apoiando o Jair. Ia ser maravilhoso. Mas eles foram doutrinados a enxergar a vida pela lente do fiofó. Eu preciso dizer o que é errado aqui? Eu acho que não, né? Inclusive, eu ia complementar uma coisa aí dessa história de Mila, porque o compositor de Mila é o Mano Menezes. Não é Mano Menezes, é o treinador do Corinthians. Eu esqueci o sobrenome do Mano. Mas é o Mano. Acho que é Mano Moraes. Enfim, o compositor de Mila. Ele é super de esquerda e ele proibiu o Netinho de cantar a música dele, entendeu? Ele não deixa mais o Netinho cantar essa música, em canto nenhum. Então, assim, ó, Netinho, eu queria muito que você ouvisse esse programa, mas você não tá ouvindo, assim, se nem Mila, que é seu único hit, você pode cantar mais, então, assim, meu amigo, eu sugiro que você, sei lá, fique quietinho aí na sua casa mesmo, porque ninguém nem se importa com você. Ele ainda atacou o Carnaval de Salvador, falando que virou Sodoma e Gomorra, que as famílias que têm filhos adolescentes não querem mais levar pra Bahia, vão ver homens se beijando com um homem, abaixando o short no meio da rua.
no camarote, tá cheio de droga. Deixa eu te contar uma história, amigo. Não foram os gays que inventaram as drogas. Muito pelo contrário, tá? Inclusive aí, se você quiser dar uma perguntada pra miliciano, assim, enfim, vou deixar aí a dica pra você. E assim, abaixar o short no carnaval, a coisa mais normal. Assim, o carnaval ele sempre foi um carnaval para as pessoas héteros, né? Nunca foi carnaval. Carnaval para LGBT é coisa nova, é coisa recente. Não sei se você já participou. Você provavelmente já participou de algum carnaval. Provavelmente já deve ter visto as cenas que a gente já viu na adolescência, de casais heterossexuais transando em micareta, enfim. Então, assim, o sexo no carnaval não é recente, não é coisa de LGBT. Enfim, é isso. Esse é um dos meus cospes. O meu outro cospe, que eu vou precisar aqui abrir. Posso só dar um parênteses antes de você pular pra isso? Eu acho que assim, a homofobia internalizada e o lance de ser pet de hétero por achar que a heteronormatividade é a saída do mundo é o que acaba afetando muito a cabeça de muitas pessoas, né? Principalmente muitos homens gays que acham que são obrigados a determinar o que é certo ou errado e viver dentro de um padrão bizarro. Então, assim, o que eu aconselho pra ele é que ele encontre luz, sabe? Ele que é uma pessoa que quase morreu por conta de uma série de coisas, acho que ele deveria atentar a cabeça dele pra viver um pouquinho mais, né, dentro de uma realidade mais próxima, sabe? Não nessa cabeça retrógrada e perturbada dele que, né, tá aí se dispondo a falar um monte de bosta. Exato, amigo. Bom, e vamos lá. Meu segundo cospe é pro Emmy. O Emmy, que é uma grande premiação da televisão norte-americana, teve a chance de indicar as atrizes de Pose para as categorias de melhor atriz coadjuvante em séries de drama e tal. Mais uma vez, o Emmy esnobou as atrizes de Pose. Pose teve algumas indicações, mas nenhuma delas foram para as atrizes, as mulheres trans, que pela primeira vez, assim, que a gente tem uma série, um programa de TV na TV aberta lá, americana, que traz pessoas trans pretas como maioria num elenco. Ryan Murphy que consertou aí o erro que ele tinha com o Nip Tuck, né? Que se você assistiu Revelação da Netflix, você vai entender do que eu tô falando, inclusive assistam. E Ryan Murphy trouxe uma enxurrada de mulheres trans para o protagonismo de uma série que assim é importantíssima para nossa história, que tá ganhando público ao redor do mundo inteiro, que é sucesso de audiência e as atrizes são maravilhosas e, enfim, foram esnobadas mais uma vez pelo Emmy. É a segunda temporada e é a segunda vez que as atrizes não são indicadas, então assim, esse é um dos meus cospes, porque a gente precisa... Foi como a Angélica Ross, que uma das atrizes postou no Instagram dela, um vídeo falando que não é sobre a premiação, porque realmente não é sobre a premiação, é sobre parecer que as pessoas LGBTQIAP+, principalmente as pessoas trans, elas nadam, e elas nunca chegam em terra firme. Estão desenvolvendo trabalhos incríveis, e quando elas têm a oportunidade, quando alguém dá a oportunidade para elas, elas ainda não conseguem chegar ao nível de oportunidades que que pessoas cisgêneros estão alcançando. A gente tá vendo aí um monte de atriz sendo indicada pelos mesmos papéis, que já estão desgastados, só que conseguem ainda a atenção da academia simplesmente por serem pessoas cisgêneros brancas e da velha Hollywood. Então fica aí meu cospe pro Emmy. A minha primeira, ela é bem polêmica, porque assim, ela mexe comigo de diversas formas, né? Incômodas. Eu vou começar introduzindo um pouquinho do porquê ela me incomoda. Pra quem não ficou sabendo, pra quem estava um pouquinho alheio à vida essa semana, rolou uma capa muito da polêmica. Não lembro, se eu não me engano, se foi a Isto É, acredito que sim. Onde aparecia a Malala, a Greta
e o Felipe Neto no meio da foto, todos os três de preto, e colocavam como futuro da. Como se fosse um futuro da política, eu não lembro exatamente qual era o título. E o Felipe Neto como centro da foto, sendo uma das pessoas que colocavam futuro. E colocava como o Felipe Neto sendo a pessoa que, de alguma forma, tá mexendo com a política. Assim, eu não nego que o Felipe Neto tem feito ações afirmativas muito boas e tem usado do papel dele de homem branco para realmente fazer alguma coisa na vida. Eu acho que isso é extremamente relevante. No entanto, eu acho extremamente problemático colocar isso como, né, novamente a questão do famoso branco salvador. Ou seja, por alguma forma o branco é extremamente aplaudido por muitas vezes fazer o mínimo, sabe? Então acho que assim, o tenso dessa história toda é justamente protagonismo e os espaços, sabe? Como as coisas são resolvidas dentro desses espaços. E eu acho que, né, é feio, né, dizer, no fim das contas, quem anda fazendo o que e de que forma, uma vez que esse olhar acaba sendo muitas vezes enviesado, né? Ele acaba sendo carregado de muito racismo e muito preconceito sobre várias avaliações. Mas o que tem de positivo dentro desse misto, né? Que ele é um cospe e engole. Que o Rodrigo Maia, pra quem não sabe, né? Rodrigo Maia deveria saber. Não vou nem dar aqui a deixa, porque é bom pesquisar se você não sabe, porque nosso país está né, de ponta cabeça. Se você não sabe, deveria ser uma preocupação sua. O Rodrigo Maia ele convidou o Felipe Neto para discutir as fake news. E acho que assim, né, visto o que aconteceu com o Felipe Neto em relação aos ataques que ele sofreu, eu acho que a participação dele pode ser muito relevante pra gente começar a ditar as coisas de forma diferente, sabe? De ter uma política muito mais assertiva e muito mais forte pra lidar com esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele vai conseguir puxar isso dentro de um contexto muito mais enviesado, eu acho. E infelizmente a gente sabe que, né, homens brancos eles ainda continuam sendo a voz na maioria dos espaços. Quem sabe um homem branco com o mínimo de decência seja o que a gente precisa num momento como esse. Então, assim, a ideia do Felipe Neto discutir, eu acho que pode ser uma boa em termos de caminho para o que a gente está vivendo, né? Uma vez que a minha posição política é esquerda, todo mundo sabe, a gente fala aqui bastante sobre isso. Muitas vezes, já que não estão surgindo novos nomes dentro da esquerda que simbolizem esse tipo de mudança, talvez o Felipe Neto presente seja uma motivação né, contrária a esse governo nefasto que está rolando nesse país. E agora, a minha segunda, né, o meu engole, maravilhoso engole, né, para algo que todo mundo já sabe sobre o novo álbum visual da Beyoncé, o Black is King. Tiveram algumas críticas, né, como da rapper No Name, falando sobre imperialismo, falando sobre uma série de outras coisas, mas eu acho que a forma como a Beyoncé retrata a representatividade e traz, né, tudo isso com muita referência, com muito respeito à cultura, com créditos acima de tudo, faz com que toda essa narrativa seja incrível. E assim, o Black King é uma obra maravilhosa que aborda ancestralidade, aborda história, aborda a vida pessoal, aborda crescimento, aborda excelência negra. São vários pontos que ele aborda. Pra quem não assistiu, eu acho que independente de gostar ou não da Beyoncé, assim como Hillary, mentira. Eu acho que as pessoas deveriam assistir para entender um pouco, sabe, sobre ancestralidade. Pessoas pretas têm suas vidas roubadas e muitas vezes construídas, né, através de muita violência, muito racismo e, acima de tudo, né, a escravidão, no caso, que acabou fazendo com que muitas vidas fossem mexidas. Aí acabam trazendo essa narrativa, assim, e recuperar um pouco da parte histórica, da beleza e de tudo isso através das referências que a Beyoncé traz é um negócio incrível. Então, eu recomendo assistir Black King, para quem não assistiu, e dar uma olhadinha, né, pra ver sobre isso. Porque, olha, é foda. E agora é hora do local de fala, que hoje é do Hillary. Vamos lá, Hillary. O tema do meu lugar de fala de hoje é a solidão e as mentiras na comunidade LGBT. Outro dia, em plena pandemia, conversando bastante com um rapaz que dei match no Tinder, me vi dentro de uma história meio surreal para o momento atual. Conversamos por horas e horas e nos tornamos até que certo ponto confidentes.
A conversa escalou do texto para mensagens de voz e ligações por vídeo. Nudes? Claro que trocamos alguns, mas poucos. Como eu já falei em outros EPs aqui do POC, não sou adepto dessa prática porque já passei por tanta gente ruim, sabe, gente? Nessa internet que o medo real de vazamento existe. Então, vai que eu abro um dia o meu computador e eu dou de cara com a minha bunda na internet. Não vai ser uma coisa muito legal, sabe? Enfim. Mas aí, no auge da pandemia, achando que não poderia perder a oportunidade de encontrar com alguém tão legal e, talvez, tomado pela emoção que eu estava sentindo ali naquele momento, eu topei um encontro aqui em casa. A gente, então, ficou falando muito sobre protocolos de segurança, sobre como fazer para evitar o coronavírus e, principalmente, ter o nosso momento ali, seguros. Seguros, aspas, né? Na medida do possível. Tudo estava certo até que, em algum momento, ele começa a falar sobre uma história a dois. E aí isso começou a me incomodar, essa coisa de história 2, porque, opa, será que a gente não tá indo rápido demais? Então, dali pra frente a conversa foi esfriando, porque eu puxei o assunto de saber quais eram as expectativas de cada um com aquilo que a gente estava vivendo. Claro que assim, eu tinha visto no Tinder dele que ele tava procurando um relacionamento, etc e tal. Eu dei match por causa das fotos, a gente conversou e e ficou uma coisa legal, etc e tal, mas assim, nenhum relacionamento é construído da noite pro dia numa conversa 5 dias num WhatsApp, certo? Eu espero que vocês achem isso certo, sim, tá? Depois daquela conversa, o nosso encontro acabou sendo desmarcado porque a expectativa dele estava num caminho que eu não estava afim no momento. Até porque é muito difícil, né, nesse momento de pandemia, você engatar alguma coisa e você começar alguma coisa de fato com alguém, né? A gente não tem a possibilidade de ter encontros relativamente comuns, e assim, nesse momento. Sabe quando você quer encontrar com a pessoa, tá ali sentindo aquele tesão e até um pouco envolvido, mas ainda não é amor? Ou não sabe se quer mais do que aquele encontro com a pessoa? Eu tendo a ser essa, muitas vezes. Aquela que está completamente afim de alguém, mas não sabe se quer ficar vendo ela o tempo todo. Eu fico até com um pouco de preguicinha, sabe? Às vezes eu tô lá, marco com o cara e eu fico pensando, será que eu encontro com ele hoje? Será que eu não vale encontrar amanhã? Dá um pouco de preguiça. É um pouco de autossabotagem também, mas é mais preguiça. Na verdade, e sendo bem realista aqui, não sendo hipócrita, eu consigo evoluir rapidamente para o próximo passo, que é o de, vamos nos ver todo dia? Vamos falar sempre? Me dá atenção, por que você está demorando tanto a responder? Talvez motivado por um pouco de carência, certo? Porque assim, todo mundo é um pouco carente, quem nunca, né? Mas eu só evoluo para isso quando eu vejo que existe brecha, que a pessoa é recíproca, quando ela demonstra. Nos últimos meses, me dei conta que, muitas vezes, a pessoa que te dá brecha ou é recíproca apenas porque ela não consegue lidar com o não ou não sabe dizer o não para você. Vou te dar um exemplo. No final do ano passado, eu me vi entrando em um relacionamento que parecia um sonho. Ele era lindo, culto, super bem encaminhado na carreira, amigos em comuns maravilhosos e que falavam que ele era realmente essa pessoa maravilhosa. Gostava das mesmas coisas que eu, fazia um sexo, nossa, gente, o melhor sexo que eu já fiz nos últimos 5 anos, sem brincadeira. Me beijava muito apaixonadamente, eram beijos muito legais. E eu já ficava ali, né, naquela, imaginando mil coisas, imaginando como ia ser o Natal em família, enfim, como a gente ia viver juntos, a gente ia ter um cachorro, uma casa com um cachorro, uma cerquinha, eu, você, 2 filhos e um cachorro, essas coisas, né? Então, isso foi. E eu já estava pensando tudo isso porque era me permitido pensar isso. Era recíproca essa troca o tempo inteiro. Apesar de ter um problema ou outro, uma visão ou outra distorcida de mundo ali entre nós, eu acho que era uma coisa para se superar. Entendeu? Chegou nas festas de final de ano. E aí a gente ia passar separado, porque ele tinha que viajar para encontrar com a família, eu ia ficar em São Paulo. Mas antes da separação rolou quando eu voltar, você fica lá em casa indeterminadamente. Janeiro, você vai passar o dia lá em casa. Eu não quero que você saia da minha casa. E aí eu fiquei naquela e eu aceitei, né? Eu nem me liguei que eu tava indo rápido demais, afinal conheci ele fazia 3 meses só, 3, 4 meses. E eu já imaginei um mês perfeito, um mês que ia ser o 2020, que todo mundo achava que ia ser um ano incrível, né? Até vir a pandemia. Até que tudo desmoronou quando 2 dias antes da volta dele, no final do ano passado,
né? 2 dias. Não, já era janeiro. Eu recebi uma mensagem dele no WhatsApp dizendo que não ia mais rolar porque eu que estava mais apaixonado e me entregando que ele. Assim, perceba você, ouvinte. Não fui eu quem disse que íamos passar um mês juntos indeterminadamente, foi ele. E foi ele mesmo que depois, 2 dias antes dele voltar pra gente começar esse mês indeterminado, mandou uma mensagem dizendo que, olha, não vai rolar porque você tá mais apaixonado que eu. Depois disso, eu refleti muito sobre o estar só, sobre a solidão que nos é imposta enquanto LGBTs pela sociedade, sobre os nãos e as meias-verdades que não escutamos por simplesmente não sabermos lidar com aquilo. Você já parou para pensar em quantas vezes você escondeu ou mentiu para alguém apenas por não saber lidar com a decepção que você possa vir criar nela? Quantas vezes você foi rápido demais com as coisas apenas porque está na ânsia de atender uma vontade de estar com alguém ou ter um status, tipo namorando, casado, vivendo junto, tô pegando alguém? Não é mais fácil parar, respirar e refletir o que aconteceu? Passados 8 meses desse pé na bunda, me vi assistindo a um vídeo do Tássios, do canal Herdeira da Beleza no YouTube, o qual indico muito, sobre a solidão da LGBT no interior do Brasil. Além disso, indico também uma matéria do UOL Viver Bem sobre a solidão de LGBTs na terceira idade. Inclusive, a personagem principal é a Ângela Rorô nessa matéria. Ambos os conteúdos falam sobre como nos sentimos muitas vezes solitários e ansiosos por afeto. E que por isso acabamos fazendo escolhas erradas pra gente e como isso reflete na nossa vivência ao longo de toda a nossa vida. Refleti que devemos sim viver paixões, amores avassaladores, nos ver imaginando coisas em momentos perfeitos. Afinal, se isso é permitido aos héteros, por que não podemos também? Mas antes de mais nada, precisamos ter cuidado conosco e com o próximo. Saber que ali existe uma pessoa, que ali existem sentimentos e que a gente não pode ficar brincando com eles, né? Não minta, não brinque com o sentimento alheio, não use sua solidão ou carência como pretexto para se entregar em relacionamentos ou relações que não vão para frente. É difícil. Eu também não consigo ser assim o tempo todo, mas temos que conseguir, não é mesmo? Este foi o meu lugar de fala dessa semana. Valeu. Da Braba no local de fala. Mais uma vez explicando para você que chegou agora aqui e não entendeu muito bem o que isso significa. Semana passada o Caco teve um tempo para o local de fala. Essa semana o Hillary, semana que vem eu, o José, e assim vai indo. E aí a gente vai repetindo esse ciclo porque a gente quer dar um espacinho de um entretenimento para vocês, de alguma curiosidade que a gente quer trazer, que a gente sabe, enfim. Então é isso. Acostumem-se que, assim, cada semana vai ter uma gay aqui falando do local de fala. No seu local de fala. Agora vamos pra dica das POCs? Bora. Bora. Quem começa? Bom, eu posso começar então. Vai lá. Bom, minha dica das POCs eu já meio que falei na minha parte aqui agora há pouco, né, sobre o Cospe Engole. Eu acho que a justificativa que eu dei ali já resume bastante o que eu penso a respeito dessa obra visual da Beyoncé, assim. Para quem vem falando, né, que ela só se apropria de culturas e que ela é muito estratégica, que ela só surfa na onda das coisas e tudo mais, o trabalho que ela vem fazendo de resgate à ancestralidade, cultura, moda e tudo mais, acontece há muito tempo, né? Desde Girls Who Run the World, que ela já trouxe já dançarinos africanos que traziam muito da ancestralidade e da cultura, né, na forma de dançar e muitas referências ali, ela só vem aumentando isso conforme os trabalhos dela. Lemonade acho que foi o marco disso, né, junto com o Super Bowl, que foram mudanças significativas dentro do contexto, né, do que as pessoas entendiam e conheciam pela Beyoncé, mas eu acho que isso só vem aumentando, né, só vem fortalecendo cada vez mais a narrativa dela, e esse último trabalho do Black King é a excelência, assim, em forma de trampo. Então, eu recomendo que consumam Black King porque é fantástico. E uma coisa que eu tô assistindo também é um programa da Netflix de culinária,
Deixa eu até ver o nome aqui, porque o nome me fugiu à memória agora. Mas eu vi ele por conta de uma coisa que me lembrou muito, e me deixou bem saudoso, assim, que foi a Naya Riviera. Ela fez parte do segundo episódio. E, né, infelizmente a gente perdeu ela, recentemente. Foi no Sugar Rush, a versão extra doce do Sugar Rush. E foi muito legal o episódio que ela participou, foi muito fofo. O programa eu acho muito louco. Talvez porque eu seja taurino, né? E eu gosto muito de ver comidas, preparação de comidas. Eu fiquei muito encantado com o episódio, que eram receitas muito legais, em um formato muito divertido que eles fizeram agora. Mas foi muito bom rever a Naya e ver ela amada e viva, né? Acima de tudo, celebrando ali o episódio e dando o jeito dela, que é sempre muito carismático. Foi uma coisa bem legal. Eu vou endossar a sua dica sobre o Black King, porque assim, a Beyoncé. Acho que se existe qualquer dúvida de que a Beyoncé é a maior artista viva hoje no mundo, essa dúvida caiu por terra, porque, assim, é um- eu ficava. Eu assisti aquilo, assisti o filme e fiquei pensando. O tamanho do trabalho de produzir, dirigir, se escrever. E ela tá envolvida em todas essas partes, né? Direção, produção, roteiro. Então essa mulher, ela é gigantesca. Eu acho que não existe dúvida de que ela é. Assim, a gente vai ouvir falar da Beyoncé por muito tempo ainda. As próximas gerações aí. Ela é o Beatles, o Michael Jackson da nossa geração. Então as pessoas não vão esquecer quem é a Beyoncé por muito tempo. Mas as minhas duas dicas, uma delas é o álbum novo da Alanis Morissette. Eu sou muito fã da Alanis. Eu tenho uma pegada com a Alanis que é, tipo, muito. Meu Deus do céu, parece que eu tenho uma conexão com ela. Sabe aquelas pessoas que você ama de graça? Tipo assim, você olha pra pessoa e fala, cara, eu amo essa pessoa, eu nem conheço ela e eu amo ela. É a Alanis, assim, ela tem toques de composição muito, muito únicos. E o novo álbum dela se chama Such Pretty Forks in the Road. Tá muito bom, tá muita essência, Alanis. Eu nunca consigo desgostar de um álbum dela, mas esse tá especialmente muito bom e com composições muito, muito boas também. Eu queria indicar uma série, I May Destroy You, que é uma série da HBO, que já Da saiu faz Michaela tempo, Coel, assim. não é? Isso, com a Michaela Coel. A Michaela é uma das grandes mentes da nossa geração. Ela, ela escreveu e atuou em Chewing Gun, uma série da Netflix, que vocês deveriam assistir também. E nesse I May Destroy You, eu gostaria de adicionar aqui um aviso de gatilho, porque, enfim, fala sobre estupro, tem umas cenas bem fortes sobre estupro, e fala sobre estupro gay também. Então, esse tema é abordado e é um tema importantíssimo que a gente precisa discutir, que muitas vezes não é. Muitas pessoas não consideram ainda estupro de homens como estupro, principalmente quando é pro lado LGBTQIAP+, que a gente tem muito esse estigma ainda do relacionamento gay ser um relacionamento promíscuo e voltado diretamente ao sexo, então as pessoas elas não consideram ainda estupro de homens gays como estupro. Mas a série, se você tiver condições de assistir, se você nunca sofreu uma violência, ou se esse assunto não é um problema pra você, não te desperta gatilhos, eu recomendo porque ela é muito importante, ela é extremamente boa e discussões assim importantíssimas de uma maneira que acho que só a Michaela consegue fazer, porque ela é muito boa em escrever, em traduzir coisas da realidade, assim, para o entretenimento. Então, assistam e é isso. Minhas dicas são essas. Tá, a minha dica dessa semana é a série nacional da Netflix, que chama Boca a Boca, que é sobre o quê? Uma pandemia de um vírus, de uma bactéria que se transmite através do beijo. Então é uma grande festa que rola todo mundo se beijando e, enfim, a doença se transmite entre os adolescentes.
A série é muito legal ver esse tipo de conteúdo, principalmente de suspense barra terror, é, produzido no Brasil, que a gente é escasso desse gênero aqui. Então assistam, boca a boca. A minha dica dessa semana é a coluna da Ombudsman da Folha, a Flávia Lima, que é uma mulher negra. Eu acho que é a primeira mulher negra a ser uma Ombudsman da Folha, que é um cargo super importante dentro do jornal, né? E é a desse domingo, dia 2 de agosto. A coluna fala sobre cultura do cancelamento. E é muito legal que ela escreveu tudo que tá escrito lá, porque joga a luz sobre vários detalhes sobre essa coisa da gente ficar cancelando os outros, empresas, pessoas, enfim, o tempo inteiro, entendeu? E como isso é nocivo até para nossa percepção do que é democracia. Quer dizer, a pessoa não pode discordar de você em algum ponto, claro, assim, quando não é crime, né? A pessoa não pode discordar de você em algum ponto e ela é cancelada. Então a gente está num caminho muito perigoso nisso, né? Nessa coisa de cultura do cancelamento. Essa é a minha dica das POCs da semana. E a nossa super dica das POCs dessa semana é um cantor que não é do eixo Rio de Janeiro, São Paulo, que você já conhece. É o Getúlio Abelha. Quem vai falar um pouquinho sobre ele é o Caco. Manda boa aí, Caco. Ele é um cantor do Nordeste. Ele faz um trabalho fodido que mistura meio horror punk com música regional, com forró. Tem uma coisa meio pop, é meio performático, assim, meio drag. E, tipo, ele vai nos programas assim, né, da televisão do Nordeste. Ele é aquele meme do desaliena. Exato, do programa, né? Que tem um meme do programa que é uma performance dele maravilhosa, de Laricado. O Getúlio Abelha, pra mim, foi uma descoberta em termos de performance, porque, assim, ele é nada do que eu poderia imaginar, só que ele é ainda melhor, sabe? Então, eu acho que ele pode ser a dica a super dica das POC, justamente por conta da representatividade que ele traz na música, sabe? De como ele traz uma pluralidade que foge desse som Rio-São Paulo, traz a regionalidade dele de uma forma linda e ao mesmo tempo tem essa estética meio foda, meio doida e é tudo muito divertido, tudo muito polêmico. Tanto que tem o clipe dele, acho que de Laricado, é Laricado mesmo, que ele tá dentro do mercado, se não me engano é em Fortaleza. Me corrijam se eu estiver errado, ouvintes que estão ouvindo essa super dica, que ele aparece circulando pelo mercado, assim, e a forma como as pessoas interagem com a pessoa dele, assim, como ele é performático, né, é muito foda. Então eu recomendo ele como super dica. Ele fez um clipe recente também, e tem performances dele da quarentena que são incríveis, então vale a pena dar uma olhada no trabalho dele e reconhecer o que ele faz. Pra quem também quiser aprofundar um pouco mais, tem uma entrevista incrível dele com a Thalita Bombinha, ou seja, traz um pouco da cura drag também fora dos padrões e traz o Getúlio falando um pouco sobre musicalidade, sobre cultura, referência e mais um monte de coisa legal. Pra quem quiser ouvir, a gente recomenda o Getúlio Abelha. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um programa. Mais um programinha do novo formato, mais um programinha com muitos minutos aí pra vocês que são fãs de programas grandes. A gente vai tentar diminuir, tá, gente? É uma meta nossa. E fiquem ligados aí no POC. Mas podem contar com novos episódios, com temas incríveis, com convidados incríveis. Teremos bastante vem novidades aí incríveis, por gente, vir. estão vindo aí. Que, olha, started from the bottom, now we're here. A gente chegou, meninas. E aí agora fiquem espertas que a gente vai anunciar ainda a data do nosso spin-off. E para vocês ficarem espertas, é só seguir a gente em todas as redes. POC de Cultura no Twitter, no Instagram, no Spotify, nos outros streamings. E é isso, a gente vai se conversando por aí. Mandem notícias, mandem ideias, sugestões, reclamações, mandem e-mails fofinhos que a gente vai tentar sempre dar um feedback para vocês. Isso, beijo, gente. Arrasou. Até semana que É vem. Beijos! Até semana que vem! Beijo, Até semana gente. que Até semana que vem. vem!